Estou gravando, estou apresentando já do lado certo. Beleza. Então, bem-vindos aí à nossa aula número 10 de estrutura da matéria. Na aula de hoje nós vamos ver especialmente aí os conceitos envolvidos as distribuições dos elementos da tabela periódica, quais consequências, né, do seu arranjo de acordo com as distribuições eletrônicas que nós vamos fazer, e quais são os impactos disso em propriedades dos materiais, como raio atômico, raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica e propriedades dos materiais. Né? Se os materiais vão ser tipo metais ou não metais, se vão apresentar condutividade elétrica, condutividade térmica, as propriedades físicas e químicas que são consequência da distribuição eletrônica. Na aula passada, nós vimos os desenvolvimentos para o átomo de hidrogênio. Tá? Lembrando, então, que o átomo de hidrogênio nós vamos resolver a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, né? Porque o potencial da atração colombiana aqui é um potencial esfericamente simétrico. E isso vai nos levar às deduções, né? E as funções de onda e os níveis de energias para o átomo de hidrogênio. Né? Sabe que o átomo de hidrogênio vai se organizar em camadas, que são os números quânticos principais, em subcamadas relacionadas ao número quântico orbital, em orbitais relacionadas ao número quântico magnético, e finalmente o quarto número quântico é o spin, que vai nos permitir, né, executar a construção da distribuição eletrônica. E além disso, nós percebemos os orbitais que os elétrons têm em torno do núcleo atômico no átomo de hidrogênio, são consequências, né, dos resultados das funções que a gente vai ter como solução no átomo de hidrogênio, né, da equação de Schrödinger. E aí os potenciais S são do tipo esfericamente simétricos, os potenciais P já apresentam uma dependência angular, né, um pouco mais complicada, e esse nível de complicação vai aumentando para os outros tipos de orbitais. Tá? Os orbitais D são mais complicados e os orbitais F ainda mais complicados, levando a configurações geométricas né, que se distribuem aí conforme os ângulos. Então, no princípio da construção em a regra de Hund, nós vimos que os elétrons devem preencher os níveis atômicos e, consequentemente, os orbitais presentes aí do átomo de hidrogênio, né, de acordo com algumas regras e alguns princípios. Tá? Então, o princípio da construção vai dizer para nós duas coisas. Primeiro, que em cada orbital cabem dois elétrons. Estou falando aqui no orbital 1s, no orbital 2s, eles completamente preenchidos com dois elétrons. E, além disso, esses elétrons, pelo princípio de exclusão de Pauli, não podem ocupar o mesmo orbital com os mesmos números quânticos. Então, um número quântico tem que ser diferente. Como os três primeiros são idênticos em cada orbital, a única coisa que eu tenho para diferenciar é o spin do elétron. Tá? Então, para cada par de elétrons que eu ocupo em dado orbital, necessariamente um tem que ser com o spin para cima e o outro tem que ser com o spin para baixo. Isso é consequência do princípio de exclusão de Pauli. E a regra de Hund vai dizer para nós que num elemento como este, por exemplo, o oxigênio, em que o nível orbital 1s está todo preenchido, o orbital 2s está todo preenchido, ao preencher os orbitais do tipo P, nós começamos com os elétrons desemparelhados. O primeiro elétron, né, que seria, se fosse o boro, eu estaria nesse elétron aqui. Se fosse o carbono, eu estaria com este segundo elétron aqui no nível P. Se fosse o nitrogênio, eu estaria com esse terceiro elétron no nível P. Então, até o nitrogênio, né, os três elétrons desemparelhados. Essa é a regra de Hund. O próximo elétron, né, no caso do oxigênio, tem que respeitar o princípio de exclusão, então ele vai ocupar o próximo orbital com o spin para baixo. Então, de forma sintética, né, essas duas
esse princípio, né, e a regra de Hund estão mostradas aqui nesse slide para o elemento oxigênio. E aí nós vamos organizar os elementos em uma tabela e vão se posicionar de acordo com esse preenchimento de orbitais, né, de acordo com os elétrons de valência que nós estamos preenchendo nas últimas camadas, né, nos últimos orbitais para essa distribuição de elétrons. E aí nós vemos o seguinte: cada bloco da tabela periódica, então são isso que eu estava falando, né? São preenchidos conforme o último orbital ocupado. Tá? Então, os alcalinos e os alcalinos terrosos, nós, incluindo o hidrogênio aqui também, né? Nós estamos sempre preenchendo o último elétron no orbital S. Então, o primeiro grupo da tabela periódica são os orbitais S com um elétron, e o segundo grupo da tabela periódica são os orbitais S com 2 elétrons. Aí aqui é 1s, 2s, 3s, né, e assim vai. Para esse bloco da tabela periódica, nós vamos preencher os elétrons de acordo com o preenchimento do nível P, tá? Como eu estava mostrando no exemplo do oxigênio ali do lado. Tá? Então, nós temos aqui o boro, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Tá? Então, até o oxigênio é essa caixinha que eu estou mostrando aqui. Depois vem o flúor e o neônio. Tá? A cada vez que nós chegamos ao final, a última coluna da tabela periódica são os gases nobres. E os gases nobres têm o nível de energia todo preenchido. Tá? Então, com exceção do hélio, que vai preencher o 1s, com 2 elétrons, tá? Todos os outros aqui embaixo vão preencher os níveis P. Tá? Então, o 2P está sendo preenchido aqui, 3P está sendo preenchido aqui, até a gente chegar no gás nobre correspondente no final de cada período. Da mesma forma, todo esse bloco central são os preenchimentos dos elétrons para os orbitais de nível tipo D. Tá? E se eu contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até essa coluna aqui. Tá? A coluna 12 incluída também. Onde nós vamos fechar os níveis D. Lembrando, o nível D tem 5 orbitais, com 2 elétrons, um para cima e um para baixo, dão 10 elétrons. Tá? Então, são os 10 colunas que nós precisamos ter para fazer o preenchimento dos níveis D. E aí, num pedacinho aqui, né, que estaria entre o correspondente aqui do grupo 2 e do grupo 3, nós vamos fazer os preenchimentos dos orbitais do tipo F, tá? Que são os lantanídeos e actinídeos. Algumas tabelas periódicas até, né, eu já vi alguns exemplos assim, que na verdade expandem essa parte aqui, né, e colocam lá no meio os lantanídeos e actinídeos. Seria basicamente a mesma coisa que a gente fez com o V, né? Tá? Mas essa é a forma mais usual de ser apresentada, eles destacados, né, em 2 linhas aqui embaixo. E aí, se eu fizer a conta aqui, eu vou ver 14 colunas. Tá? Lembrando, os orbitais F tem 7, né, do tipo F, os N's variam de menos 3 a mais 3, com 0 dá 7 orbitais possíveis. Tá? Com 2 elétrons dentro, 14. São essas 14 colunas que a gente está vendo nos lantanídeos e actinídeos. Então, primeira coisa é isso, tá? De acordo com o bloco que a gente está organizando os elementos na tabela, são correspondentes à distribuição eletrônica e ao preenchimento do último elétron, o elétron de valência. Tá? E as linhas da tabela periódica são os números quânticos principais. Então, tem o primeiro nível de energia aqui no período 1, o segundo nível de energia N igual a 2 aqui no nível 2, N igual a 3 aqui, N igual a 4 aqui, e assim por diante, sucessivamente, para cada um dos períodos da tabela periódica. Se vocês retornarem lá à segunda aula da nossa disciplina, vocês vão ver que eu falei para vocês da primeira montagem, né, de uma tabela periódica, que foi feita pelo Dmitry Mendeleev, em 1869, tá? Onde ele
monta uma sequência de elementos aqui, tá? Um pouquinho diferente do que a gente faz hoje em dia. Então, o lítio está aqui embaixo, o deveria estar aqui em cima, o sódio está aqui embaixo, o deveria estar aqui em cima, mas é quase a mesma coisa que a gente vê, né? Se fosse o hélio aqui, né? No lugar do lítio, teria hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, né? E o sódio no outro lado aqui. Então já é quase a sequência que a gente encontra na tabela e vai mostrar que tem propriedades periódicas. E além disso, o Dmitry Mendeleev ele chegou a prever dois elementos, né? Dois elementos que não apareciam, não eram conhecidos inicialmente. Um que ele chamou de ECA-alumínio, que se posiciona logo abaixo ao local do alumínio aqui na tabela periódica, e hoje nós sabemos que é o gálio. E propôs a existência do ECA-silício, que seria o elemento que está logo abaixo aqui do silício, e hoje nós sabemos que é o germânio. Então, as propriedades classificadas dessa forma, né, como periódicas, vão nos levar à seguinte conclusão: olha, se isso se repete, né, tem um período, se repete de acordo com as diferentes posições, a gente espera que essas coisas, né, se repitam de fato. Então, se eu não encontro algum elemento, a gente pode propor a sua existência. Por isso que o Mendeleev fez, e posteriormente esses elementos foram encontrados. Então, nós vamos organizar a tabela periódica por grupos, né, em blocos, do jeito que aparece aqui nessa figura, e vamos também encontrar algumas propriedades desses elementos. Então, aqui são os metais, são elementos alcalinos, e no grupo 2 chamado de alcalinos terrosos. Nesse outro canto aqui são todos não metais, né, no canto superior direito são não metais. Entre um e o outro, né, entre os metais e os não metais, tem propriedades que às vezes a gente pode classificar como metálica, às vezes como não metálica, né, uma transição de um lado para o outro. Os metais de transição são exatamente, recebem esse nome aí. Tá? E no bloco correspondente ao nível F, os nomes são dados aqui de acordo com os primeiros elementos que aparecem. Né? Os lantanídeos e actinídeos recebem esses nomes por causa dos elementos que estão logo no começo, aqui, né? O lantânio e o actínio. E notem que também, ó, diferente do que eu mostrei antes, que lá estava falando só dos orbitais, o hidrogênio está separado, porque na verdade ele não é exatamente um metal. Tá? Então, ele não tem essa propriedade, né, apesar de ter uma distribuição muito parecida. O hidrogênio é um caso à parte, porque ele é só um próton e um elétron, né, então ele está deslocado ali, né, que eu mostrei originalmente, por causa disso. Tá? Então vamos lá. Como nós vamos definir o chamado raio atômico? Inicialmente, nós sabemos que os elétrons eles não têm órbitas bem definidas. A gente não consegue fazer uma trajetografia exata desses elétrons. Tá? Tudo que a gente pode dizer são probabilidades. O elétron tem uma probabilidade de estar localizado numa nuvem de probabilidade. A chance de encontrá-lo maior numa região do que na outra. Tá? E até mesmo, né, se a gente olhar as funções do átomo de hidrogênio, né, a parte radial do átomo de hidrogênio, em geral vocês vão ver ali exponenciais decrescentes de menos R, né, funções que envolvem E elevado a menos R. Tá? Vamos dizer aí que esse potencial ele cai, né, com essa exponencial decrescente, e o exponencial é uma coisa que cai rapidamente, mas ela vai até o infinito. Tá? No princípio, esse elétron ele poderia estar em qualquer lugar do espaço. Né? Mas ele tem uma chance maior de ser encontrado mais próximo ao átomo do que em distâncias maiores. Ou seja, a gente não consegue definir exatamente um raio atômico. Tá? Esse raio tem que ser escolhido, né, e definido de uma forma bem adequada. Tá? E é isso que a gente vai procurar fazer, né, nos diferentes compostos, né, em diferentes formas de encontrar os átomos dos elementos e nos seus compostos também.
Então, o que a gente pode fazer, por exemplo? No caso dos metais, se eu pensar um metal de ferro, um metal de cobre, tá? Um metal é como se fosse uma estrutura, em alguns casos quase cristalina, né, em que os átomos eles se repetem. Tá? Um átomo de ferro está um do lado do outro, depois tem outro, depois tem outro, depois tem outro, depois tem outro, tá? Formando uma estrutura tridimensional que tem um molde de átomos ali, né, todos eles se repetindo, vários deles um do lado do outro. Então, no caso dos metais, o que nós podemos fazer é estabelecer que a distância, que nós vamos chamar de raio atômico, é a metade da separação entre os núcleos de átomos vizinhos. Né? Então, como o exemplo está dizendo aqui embaixo, o cobre, que tem uma distância de separação entre núcleos de 256 picômetros, o raio atômico, então, fica definido como a metade disso, metade dessa distância, tá? 128 picômetros. Se em vez de um metal eu tenho um não metal, ou algo que se parece com metal, um metalóide, nós vamos usar um critério parecido. Tá? Se eu puder posicionar e medir a distância de separação entre núcleos, não é fácil, mas é mais fácil do que encontrar a posição dos elétrons, né? Nós vamos definir o chamado raio covalente. Imagine uma molécula do gás cloro, por exemplo, tá? Dois átomos de cloro, seja aqui um átomo de cloro, seja aqui um átomo de cloro, o núcleo do primeiro átomo está aqui, o núcleo do segundo átomo está aqui, né? A distância de separação entre os núcleos é o dobro do raio atômico. Tá? Então, isso aqui é duas vezes o que nós vamos chamar de raio atômico, que neste caso, como é uma molécula covalente, os elétrons dos dois átomos de cloro, né, o elétron de valência dele, estão sendo compartilhados, tá, para formar essa ligação. Então, é um elemento covalente, e neste caso a gente chama de raio covalente. Um exemplo aqui embaixo é exatamente para o cloro. Se a distância entre núcleos é de 198 picômetros, a distância do raio covalente, né, é de 99 picômetros. E, finalmente, um terceiro critério aqui, que são os gases nobres. No caso dos gases nobres, eles não formam compostos, são átomos isolados. Né? O gás nobre tem seus níveis preenchidos, todos os orbitais preenchidos. Ele não tem necessidade de ceder um elétron, receber um elétron, ou compartilhar um elétron com o seu átomo vizinho. Tá? Ele é, vamos dizer assim, autossustentável. Tá? Então, neste caso, como eles são gases, nós aprendemos lá na teoria cinética dos gases que os átomos estão muito espaçados um do outro dentro do gás. A distância de separação é muito grande. Tá? Então, o que nós vamos fazer, na verdade? Primeiro, pegar esse gás e solidificar. Né? Então, o que eu tenho que fazer primeiro, né? Depois solidificar. Eu pego, por exemplo, argônio, né? Transformo em argônio líquido, e de argônio líquido em argônio sólido. Quando ele está no estado sólido, os seus átomos estão mais próximos do que quando eles estão no estado gasoso. E nessa fase, né, na fase sólida, que a gente vai usar para fazer a medida do raio correspondente aos gases nobres. Neste caso, ele é chamado de raio de Van der Waals. Tá? O exemplo aqui está para o argônio também. 348 picômetros para a distância de separação entre núcleos, e a metade disso, 174 picômetros, como o raio de Van der Waals, né, ou raio atômico, no caso dos gases nobres. E uma observação que a gente faz aqui, né, que como eles não formam estados ligados, tá, nesse caso eu estou forçando a aproximação entre eles, né, de certa forma, aí, com essa solidificação. Não é como o gás cloro, que os dois estão compartilhando os elétrons, vão se aproximar mais. Tá? Em geral, os gases nobres, esses raios são muito maiores, né, do que os outros casos que a gente mostrou aqui. Então, aqui 174, né, é maior do que os outros valores que eles estão mostrando.
E aí, uma propriedade que vai ser fundamental para a gente entender as outras propriedades da tabela periódica, tá, é a chamada carga nuclear efetiva. O que significa essa carga nuclear efetiva? Significa a carga observada, entre aspas, pelo elétron de valência, né, que sofre uma blindagem dos outros elétrons mais internos. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui, seja o lítio, tá? Mais simples aqui, com 3 elétrons. O que é o lítio? Qual é a distribuição eletrônica dele? Tá? Ele tem um S2 e 2 S1. Um S2 forma um orbital esfericamente simétrico, que é o S, né? E completo, fechado, com 2 elétrons que estão preenchendo aquele orbital do jeito que tem que ser. Tá? São 2 elétrons, um para cima, um para cima e um para baixo, e só cabem 2. Tá? Então, esse elétron que está de fora, ele vai sofrer uma blindagem do núcleo desses 2 elétrons que estão na camada fechada lá dentro, no caso do lítio. Então, o lítio tem um número atômico 3, tá? Ele tem 3 prótons lá no núcleo, mas ele tem 2 elétrons que estão blindando esse núcleo. E o terceiro elétron lá de fora não está vendo toda a carga dos 3 prótons, mas ele está sofrendo um desconto na carga nuclear, que é o que nós vamos chamar de o resultado do desconto, né, nós vamos chamar de carga nuclear efetiva. Então, o que é a carga efetiva? É a carga de fato do núcleo menos a carga dos elétrons internos. Olha, então vamos fazer um estudo aqui com relação ao número atômico. Tá? Então, começando com o hidrogênio. O hidrogênio tem carga 1 mesmo, né? Tem um próton lá, e o elétron está vendo ele diretamente, então não tem por que ser diferente, não. Já no caso do hélio, ó, você pode ver que não dá exatamente 2, é um pouquinho menor que 2. Então tem os 2 elétrons no mesmo orbital, tá? Só que tem hora que um deve passar na frente do outro ali, né, blindando a carga do núcleo. Então faz com que diminua um pouquinho com relação a 2. Não é exatamente 2. Mas aí no lítio sofre uma queda acentuada. Porque esses 2 elétrons eles vão se distribuir, né, as ondas vão se distribuir esfericamente em torno do núcleo, blindando a carga do núcleo. Então está bem abaixo de 3 agora, no caso do lítio. Tá? O lítio deveria estar aqui, se fosse só a carga do núcleo. Tá? Ele está sofrendo esse desconto todo aqui, né, e quase chega no 1. Tá? Então, porque, na verdade, não é exatamente a carga total aqui, né? Digamos que é só a contribuição dela para fazer essa blindagem. E aí, na sequência, se eu continuo depois do lítio, tem o berílio, que tem um elétron a mais. Tá? Ele está sofrendo esses 2 elétrons estão vendo essa blindagem, mas agora não é um elétron só, são 2. Mesma coisa o boro. Agora são 3 elétrons além do nível 1s. Carbono são 4. Tá? Então, o próximo gás nobre, na sequência do período, tá? Aqui no caso é o neônio, que vai fechar uma camada também certinho. Vão ter todos os elétrons preenchendo os orbitais, acoplando os seus spins para cima e para baixo, tá? Fechando de tal forma o átomo e deixando ele estável, né, do ponto de vista da sua configuração eletrônica. Quando eu ponho o próximo elétron, tem uma queda bastante acentuada. Aí o sódio vai estar lá embaixo. E assim vai sucessivamente. Tá? No próximo período, a mesma ideia aqui, as mesmas ideias a gente está aplicando para definir essa grandeza aqui, que é a carga nuclear efetiva. Tá? E ela desempenha um papel importante na periodicidade, nas propriedades dos elementos, de acordo com o que a gente vai ver agora. Então, voltando ao raio atômico, tá? Com vista agora nessa questão da carga efetiva, tá? Então, notem aqui, vamos pegar o período 2 também, né, que é o indicador do D, desde o lítio até o neônio. As cargas nucleares estão aumentando,
do período, tá? Então, do lítio tem uma carga entre 1 e 2, e do neônio está lá um pouquinho para baixo do 6. Então, a carga nuclear está aumentando. Se a carga nuclear está aumentando, então o Z efetivo do núcleo está aumentando, a carga positiva, ela tende a fazer uma força para atrair os elétrons cada vez mais próximos do núcleo. Então, olha o que acontece, o raio atômico cai, vai diminuindo nesses elementos aqui. Eu vou excluir os gases nobres, porque o gás nobre é uma história à parte, tá? É o raio de Van der Waals. Então, ó, desde o lítio até o flúor, 157, 112, 88, e também vocês estão vendo aqui o diâmetro das bolinhas diminuindo, né? Indicando que o raio é cada vez menor, por causa disso, porque a carga nuclear está aumentando. Tá? E aí, quando vem para o sódio, né, tem essa queda no valor da carga nuclear, e olha aqui o raiozão do sódio agora, ele aumentou bastante. Tá? E se eu comparo o lítio com o sódio, aumenta também. E nesse caso, porque eu estou saindo dos todos os níveis 2, e estou começando a preencher o nível 3. O nível de energia 3 ele é mais externo do que os orbitais do nível 2. Tá? Então, o raio nuclear aumenta por causa disso. Tá? Ao longo de um grupo da tabela periódica, né, ao longo de uma vertical, é porque a gente está distribuindo elétrons em raios maiores, né, em orbitais que estão mais afastados. Consequentemente, né, então, eu estou vendo essas duas coisas, né, o raio aumentar da direita para a esquerda e aumentar de cima para baixo. Uma outra forma da gente ver isso está nesse histograma, histograma de distribuição, né, que mostra aqui como que variam os raios em cada intervalinho aqui de número atômico, tá? Que são esses retângulos aqui, né? Esses volume aqui, né? Que é proporcional ao raio. Tá? Então, como a carga efetiva vai aumentando, desde o lítio até o neônio, né? O raio vai diminuindo desde o lítio até o flúor, né? Também está excluído aqui o gás nobre, tá? Vai diminuindo desde o lítio até o flúor. Depois sofre um aumento abrupto, tá? Em valores maiores do que o lítio, e vai cair novamente ao longo do período da tabela periódica. Tá? E isso vai se repetindo nesses bicos que a gente dá para ver aqui, né? São as repetições periódicas, né? A periodicidade que a gente está falando. Notem também que, às vezes, a vida não é tão simples assim, né? Então, às vezes, acontece coisas de que o encontro próximo é menor do que o anterior, né? Então, tem flutuações nesses valores dos raios, e aí já são detalhes mais particulares que vão envolver como que é essa emissão de cada elemento, se tem acoplamento de spin ou não, se tem inversões de níveis de energia ou não, tá? Então aí são detalhes mais finos. Então, em termos gerais, né, é isso que a gente vai observar. Então, voltando à tabela que nós vimos antes, tá? Da direita para a esquerda, nós estamos vendo os raios aumentarem, os raios atômicos decrescem no período, ou seja, se olhar no sentido contrário da flecha, né? Da esquerda para a direita, porque a carga nuclear efetiva aumenta. Tá? E elas crescem em cada grupo, de cima para baixo, porque as camadas sucessivas estão sendo preenchidas. O raio tem que aumentar conforme a gente preenche elétrons mais externos. Camada mais externa. E se eu juntar as duas setas, né, numa tendência global, geral, na tabela periódica, a gente vai ver essa flecha apontando na diagonal, desde a diagonal superior direita até a diagonal, desde o canto superior direito até o canto inferior esquerdo, tá? Nessa diagonal decrescente aí, como aparece na figura. Tá? Flúor aqui tem raio bem pequenininho, enquanto o césio tem raio muito grande, cada um com seus cantos opostos aqui da tabela.
E o raio iônico. O raio iônico, eles vão ter comportamentos diferentes, né, dos elementos que não são íons. Tá? Vamos estudar qual vai ser o raio que os íons vão formar. Tá? Eles vão ser diferentes porque cada caso vai envolver ou perdas de elétrons, como os cátions, né, os positivos, estão perdendo elétrons, e aí a tendência do íon ser menor do que o átomo original, ou vão ganhar elétrons. Tá? No caso dos ânions, e aí a tendência do íon vai ser maior do que o elemento não ionizado, né, original. E, em geral, né, os íons eles tendem a se ligar, formando compostos, tá? Um cátion e um ânion. O cátion cede o elétron para o ânion, né, formando ligações. Isso é essa próxima aula ali. E então, nós vamos definir, né, a grandeza como raio iônico de uma forma um pouco diferente. Não dá para eu simplesmente chegar para vocês e falar, ó, vamos pegar a distância entre núcleos e dividir por 2. Tá? Eu já estava falando antes aí, o ânion vai ser maior do que o cátion. Então, dividir por 2 não vai dar certo. Tá? Não vai estar mostrando para mim a realidade do que a gente tem de fato na natureza. Então, por enquanto, tudo que eu posso dizer para vocês aí é que a distância de separação entre os núcleos é o raio do ânion mais o raio do cátion. Tá? Vamos supor um exemplo aqui. Vamos supor que a gente está estudando aqui um óxido de magnésio. Tá? E que, no caso do óxido de magnésio, essa distância de separação entre núcleos é de 212 picômetros. 212 picômetros. Tá? Então, se eu chamar, como a gente tem que chamar, na verdade, né? Então, chamando o raio do ânion como o raio do oxigênio, o ânion aqui é o oxigênio, nós vamos usar uma definição, então. A gente vai definir como padrão o valor para o oxigênio, e não é à toa que o oxigênio é escolhido aqui como padrão, porque os compostos, né, com oxigênio são muito comuns. Óxidos, a gente encontra em várias possibilidades e combinações, né, com diversos elementos, né, especialmente os elementos dos dois primeiros grupos, né, os alcalinos e alcalinos terrosos, uma infinidade de óxidos diferentes. Tá? Então, por causa disso, o oxigênio é muito comum de aparecer, tá? Então, nada mais natural de a gente escolher o oxigênio como um valor padrão. Tá? E aí, fazendo medidas com diferentes elementos, tá? A gente chega a um valor mais ou menos próximo aí do 140, e o que se faz agora, daí para frente, é definir esse valor como exato e calcular-se os outros, então. Então, vamos definir. Vamos dizer que para o oxigênio ele é 140 picômetros. Então, o raio do cátion, que é o do magnésio, vai ser 212 menos os 140 do oxigênio, ou 72 picômetros. Tá? Então, é assim que nós vamos fazer no caso dos íons. Os íons vão ser definidos, o seu raio, né? Escolhido o oxigênio como padrão, a gente calcula a diferença do raio do cátion da distância de separação entre núcleos menos o raio do oxigênio. E aí, então, tá? Se a gente volta à tabela aqui, notem que vão aparecer basicamente dois grupos, o grupo dos ânions e o grupo dos cátions, onde a gente pode ver variações análogas, né, ao que a gente viu no caso anterior do raio atômico, só que separado em dois grupos. Tá? Então, do mesmo jeito, tem um aumento dos raios da direita para a esquerda, tá? Olhando só para os ânions, depois olhando só para os cátions. Tá? Então, aumentando aqui e aumentando ali. E se a gente olha
em cada grupo da tabela periódica, os raios vão aumentando de cima para baixo. Também nos dois grupos que inicialmente nós estamos separando. Tá? Ou seja, nós vamos encontrar comportamentos diagonais, tá? A tendência do raio ir aumentando de acordo com as diagonais, conforme essas setas estão mostrando aqui. Deixa eu ter uma coisa, tá? Então notem que essa tabela aqui ela foi construída de propósito, engolindo, né, ou tirando fora todos os metais de transição. Tá? Então aqui vai do berílio para o boro direto, as partes estão separadas, a gente está juntando aqui, né, uma do lado da outra, para poder fazer essa comparação aqui, tá? Que aparece aqui. Mas acontece então que os raios dos ânions são diferentes dos raios dos cátions. Tá? E a razão para isso eu estava antecipando antes, e é o que essas figuras estão mostrando aqui. Tá? Então vamos começar com o lítio. O lítio neutro, né, o não ionizado, ele tem, digamos, esse raio aqui. Tá? E o lítio é aquilo que eu falei, então ele é um hélio com um elétron a mais sobrando, tá? Fora da distribuição do hélio. Então, na hora que ele perde esse elétron, o que acontece? Vai sobrar um caroço da camada fechada pelos dois elétrons restantes. Eles vão estar no nível 1s. A distribuição vai ser 1s2. Esse 1s2 está fechadinho, bonitinho, dois elétrons, um espinho para cima e um espinho para baixo. O raio do íon com elétron a menos tende a diminuir. Tá? E é o que a figura está mostrando aqui. Ó. Tá? O lítio mais, ó, essa parte de dentro, esse caroço aqui, enquanto que o lítio original era esse raio aqui de fora. Tá? Essa esfera aqui de fora. A mesma coisa eu posso pensar para os outros cátions, sejam eles perdendo um elétron, né, formando uma ionização simples, ou sejam eles perdendo dois elétrons, formando uma ionização dupla, o período 2+, e o magnésio 2+. Já o caso dos ânions é o contrário. Tá? Então, partindo do oxigênio, que é esse caroço na figura, o oxigênio neutro, ou não ionizado, a tendência do oxigênio é de ganhar mais dois elétrons. Ele tem dois orbitais sobrando. Em dois orbitais sobrando, tem dois espaços para elétrons. Tem um elétron para cima e um para cima só, nos dois últimos orbitais dele. Então, o que o oxigênio quer fazer? Ganhar mais dois elétrons para preencher esses orbitais. E aí a sua distribuição fica parecida com a do neônio, que é um gás nobre. Tá? Então, quando o oxigênio ganha dois elétrons a mais, que se transforma no O2-, o raio dele aumenta. Tá? Então, está mostrando aqui. Daí, isso eu posso pensar a mesma coisa, analogamente, tá? Para os ânions, para o xenôfono, sejam eles ionizados duas vezes, né? Com dois elétrons sobrando, a mais, ou sejam eles com um elétron a mais. Tá? Então, os raios dos iônicos, eles são diferentes para os ânions do que para os cátions. Tá? É isso que eu estou dizendo aqui embaixo. O raio do ânion, nós entendemos aqui, é maior do que o raio zero, tá? O elemento sem ionização. Tá? E o contrário para os cátions. O raio do cátion é mais aqui em cima, indicando uma carga positiva, é menor do que o raio zero, que seria do elemento correspondente, né, sem ionização. E aí vamos ver dois exemplos, para o lítio e para o oxigênio. Então, fazendo a distribuição eletrônica do lítio, ele é 1s2, 2s1, e o raio atômico medido aqui é de 150 picômetros. Fazendo a distribuição do oxigênio, ele é 1s2, 2s2, 2p4, e o raio correspondente atômico é de 66 picômetros. Ao ionizar, né, cada um deles, o lítio vai perder aquele elétron que ele tem sobrando, né, esse elétron aqui está sobrando, sobra só o nível, o orbital 1s com seus dois elétrons, que é a mesma distribuição de um gás nobre,
eletrônica do gás nobre, o hélio, tá? E com isso o raio cai a quase um terço, né, do valor original aqui, 157 picômetros para 58 picômetros. Tá? Por causa disso, né? Então, por causa da perda desse elétron, e sobra só caroço que a gente está vendo na figura aqui em cima. E aí o oxigênio, né, vai acontecer o contrário, ele vai receber 2 elétrons preenchendo os 2 que faltam aqui no nível P, tá? Aí o nível P fica preenchido certinho, e ele vai ter a mesma distribuição eletrônica do próximo gás nobre, que é o neônio. Né? E esse cara foi exatamente o que a gente usou para definir os raios iônicos, né? O valor padrão. Então, o oxigênio 2 menos, ele é definido, né, desse jeito, nos 140 picômetros. Daí, se eu pego os átomos que têm átomos, íons, né, suas combinações, que vão ter os mesmos números de elétrons. Né? Então, suponha aqui o sódio que perdeu um elétron. O sódio tem número atômico 11. Quando ele perde um elétron, ele tem a mesma distribuição eletrônica do neônio. Tá? Que é a mesma do hélio, mais 2s2, 2p6. Tá? Então, estou completando aqui, né, para ilustrar, na sequência do hélio, né? Aqui é um S2, que é o hélio, e no período de baixo, do nível 2, tá preenchido completamente. Tá? Então, esse é o exemplo que a gente quer fazer. O sódio perdeu um elétron e ficou igual ao neônio na sua seleção eletrônica. Do lado do sódio tem o magnésio, que tem o número atômico 12. Se ele perder 2 elétrons, ele vai ficar com 10 e vai ficar igual ao neônio. Tá? Mesma coisa, em termos de distribuição eletrônica, é a mesma. Tá? Esses colchetes aqui, né, representam a distribuição eletrônica. E o flúor, que tem um orbital com um espaço para um elétron disponível ainda, se ele recebe esse elétron, ele também vai ter a distribuição eletrônica igual à do neônio. Então, em termos de elétrons, se eu contar os elétrons só dos 3 aqui, né, do sódio mais, do magnésio mais 2 e do flúor menos, são os mesmos. Né? Então, em termos de elétrons, eles são isoeletrônicos, têm a mesma quantidade de elétrons. E vai fazer eles terem raios menores ou raios maiores, então é a quantidade de prótons, são as cargas efetivas. E a diferença de ser ânion ou cátion. Tá? Então, o único ânion que eu tenho aqui é o flúor, então, obviamente, ele é o maior de todos. Tá? Ele ganhou elétron, então aumentou de tamanho aqui, é o flúor. Então, o raio dele é o maior de todos. Tá? E aí, lembra que aumenta da direita para a esquerda, tá? Então o raio do magnésio vai ser menor do que o raio do sódio. Tá bem? E isso são, então, consequências, né, desses dois fatos. A carga efetiva aumenta do sódio para o magnésio, então o raio do magnésio é menor do que o do sódio. E o flúor, né, nesse caso aqui está lá em cima, mas o flúor é um caso diferente porque ele está aumentando o seu tamanho. Tá? Então, essa é a sequência de raios que a gente vai encontrar. Segundo caso aqui, né, terceiro caso aqui, a propriedade da energia de ionização, que também a gente pode deduzir das propriedades periódicas, da tabela periódica, né, e ela é definida como a energia necessária para remover um elétron de um átomo na sua forma gasosa. Né? Ou seja, nós vamos fazer a seguinte definição. Eu vou pegar um elemento na sua forma gasosa, tá? O X aqui, e o G indica que ele é um gás, e vou arrancar um elétron desse elemento X. Ao arrancar o elétron dele, ele ficou aqui o seu íon X+. E aí eu vou calcular a diferença das energias, tá? As distribuições eletrônicas,
do íon X+, menos o átomo original, né, o elemento neutro X. Essa diferença de energias é o que eu preciso dar para o átomo, né, para ele arrancar o elétron. Né? Ou dar para o elétron para ele sair do átomo. Isso nós vamos chamar de primeira energia de ionização. A segunda energia de ionização é a energia que eu tenho que gastar agora para arrancar o segundo elétron. Então, eu estou partindo do X+, né, para transformá-lo no X2+, e aí a segunda energia de ionização eu estou calculando com uma diferença das energias do X2+ para o X+. Né? Quanto que eu tenho que dar de energia para o segundo elétron para arrancá-lo do íon que já era X+. Tá? Nós podemos medir essas energias nas unidades adequadas, tá? De acordo com o problema, ou eletronvolt, se eu estiver pensando em átomos individuais, ou joule por mol, se eu estiver pensando em substâncias, quantidades macroscópicas, tá? Em mol de átomos. A segunda energia de ionização, ela vai ser sempre maior do que a primeira energia de ionização. É sempre mais difícil de você arrancar o segundo elétron que está mais profundo no átomo do que o primeiro elétron. Então, olhem esse exemplo aqui para o elemento cobre. Tá? A primeira energia de ionização, um pouquinho maior do que 8 eletronvolts. Segunda energia de ionização, um pouquinho maior do que 20 eletronvolts. Aqui eu tenho que dar mais energia para arrancar o segundo elétron do que o primeiro. Na escala de joule por mol, tem um fator quilo multiplicando, tá? 784 kJ por mol para arrancar o primeiro elétron, ou 1952 para arrancar o segundo elétron do cobre. E aí, então, nós podemos verificar, tá, que na tabela periódica, a energia de ionização ela vai crescendo para a direita e para cima, de forma que nós podemos indicar isso, né, com essa reta em amarelo aqui na diagonal, para a direita e para cima, que está mostrando isso. Né? Ou seja, as energias de ionização são maiores para os elementos próximos do hélio e menores para os elementos perto aqui do césio e do bário. Né? Isso vai dizer para nós, então, o seguinte: eu tenho que gastar muita energia para arrancar os elétrons desses elementos aqui. Eu tenho que gastar pouca energia para arrancar os elétrons desses elementos aqui. Então, qualquer coisinha, né, qualquer aquecimento, descarga elétrica, né, até energias térmicas do meio ambiente, são capazes de arrancar elétrons do césio, por exemplo. Né? O césio é um elemento muito reativo. O césio, o bário, que está do lado dele, tá? Muito reativos. Eles têm que ser armazenados no laboratório de uma forma muito cuidadosa, para não entrar em contato com o ar, entrar em contato com a água, né? Senão eles vão reagir e essas reações podem ser, né, com liberação de energia, né, ser reações explosivas aí, eventualmente. Outra forma da gente ver isso, então, é de novo no nosso histograma aqui do lado, está representando agora a energia de ionização em função do número atômico. E nós estamos vendo também, né, essa tendência, né, de aumentar em cada período. Tá? E quando muda de período, ela cai abruptamente e depois vai aumentando de novo. Tá? Seguindo a sequência, né, conforme a gente está vendo aqui. O hidrogênio ela aumenta bastante, depois cai bastante para o lítio aqui, vai aumentando até o neônio, e isso se repete periodicamente na tabela. Cadê o césio? Ele está aqui, ó, do lado do eslantamento. É essa energia aqui que é a menor de todas. Ó. Isso que eu estou mostrando aqui. Agora, além da segunda energia de ionização ser maior do que a primeira, a diferença da segunda para a primeira, né, dos valores das diferenças, vai ser muito maior se o segundo elétron ele for arrancado de uma camada que está preenchida bonitinha. Tá? Então, tem todos os seus elétrons distribuídos ali naquela camada, acoplados, né, com spin para cima e para baixo,
Por causa disso, para arrancar elétrons dali é muito mais difícil. Tá? Esse acoplamento é energeticamente favorável para o átomo. Tá? E é o que essa figura do lado está mostrando aqui. Tá? Então, aqui, ó, ao longo dessa linha que eu estou mostrando, é o período 4 da tabela. Então, esse aqui é o potássio, esse é o cálcio, esse é o escândio. Né? Agora, se o potássio perder um elétron, ele vai ter a mesma distribuição do argônio, gastando aqui 519, né? Na escala de quilojoules por mol também. Para arrancar o segundo elétron do potássio, aí como ele já está igual ao argônio, vai ser mais difícil. E olha o pulo que a gente tem que dar aqui, ó. 519 para 7.300. Mesma coisa do elemento do lado aqui, o cálcio. Para arrancar o primeiro elétron, relativamente fácil, 900 kJ por mol. O segundo, 1.760. Agora o terceiro é 14.000. Então ele já estaria com a distribuição eletrônica do argônio. Né? Escândio é a mesma coisa. Para perder o primeiro, 799. Para perder o segundo, 2.420. Para perder o terceiro, 3.660. Mas para perder o quarto, olha lá, 25.000 quilojoules por minuto. Então, por exemplo, né, vamos tomar um elemento qualquer agora no grupo 1. Tá? Qual é a sua distribuição eletrônica? É a mesma do gás nobre que veio antes, NS1. Tá? Se é no período 3 é 3S1, se é no 4 é 4S1, então no período N é NS1, tem um elétron a mais, além do gás nobre. Tá? Ao arrancar esse elétron, transformá-lo aí no X+, ele vai ter a mesma distribuição do gás nobre. O colchete representa isso, distribuição eletrônica. E para arrancar o segundo, então, vai ser muito mais difícil, porque a gente está na configuração mais energeticamente favorável para o átomo, né? A sua distribuição eletrônica equivalente a um gás nobre. Então, a segunda energia de ionização, neste caso, é muito maior do que a primeira energia de ionização. Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica nós vamos definir então como a energia liberada quando um elétron se liga a um átomo na fase gasosa. Tomemos um elemento na sua forma gasosa e vamos agora adicionar um elétron nele, tá? Transformando num ânion X-. A energia de afinidade eletrônica ela é definida como a energia do átomo original menos a energia do íon. A diferença dessas energias é a energia que a gente tem que ou gastar para pôr o elétron, ou a energia liberada, né, se esse elétron tiver, se o elemento tiver grande afinidade eletrônica. Então, são exatamente as duas condições que eu estou dizendo aqui embaixo. Tá? Onde a energia de afinidade eletrônica é maior que zero se ela for liberada. Então, na hora que eu jogo um elétron em um elemento que tem grande afinidade, ele, na verdade, ele libera energia, tá, do sistema. E, ao contrário, se eu tiver que forçar a entrada desse elétron, né, que essa energia tiver que ser adicionada para o elétron entrar no átomo, ele tem baixa afinidade eletrônica. A energia de afinidade eletrônica é negativa neste caso. Então, na tabela de baixo aqui eu estou mostrando vários valores para vários elementos. Né? Os números indicam a energia de afinidade eletrônica, com a convenção dada aqui em cima. Se for positivo, é um elemento de alta afinidade, né? Como o flúor aqui. Se for negativo, como o nitrogênio, ele tem que ganhar energia, né? Então tem baixa afinidade eletrônica. E se forem elementos que aparecem dois valores, como o oxigênio, tá? Então é a energia de afinidade eletrônica do primeiro elétron e do segundo elétron. Tá? Então, adicionar um elétron e dois elétrons. Quando tem dois valores, que representam a segunda a afinidade eletrônica para o segundo elétron. E os maiores são esses daqui, tá? Os grupos 16 e 17. Os maiores valores que a gente
D, né, olhando o geral da tabela, são dados ali as duas colunas do grupo 16 e 17. Efeito do par inerte. Olhando para o grupo 13 agora, o grupo que começa com o boro, embaixo do boro tem o alumínio, embaixo do alumínio tem o gálio, embaixo do gálio tem o índio. Embaixo do índio, o tálio. O alumínio e o índio, eles têm formas de ionização diferentes. Tá? Eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouco, né? Então, o alumínio, ele, depois do magnésio, que é do grupo 2, tá? Então ele é um 3s2 e tem um elétron a mais que está no 3p1. Tá? Então, para o alumínio se ionizar, né, pode perder esses 3 elétrons aí da sua distribuição eletrônica, né, se transformando em gás nobre que vem antes, que nesse caso é o neônio. Mas o índio ele tem uma mistura de um outro orbital no meio do caminho, tá? do período 5, né? Então o índio ele é do período 5, e antes, né, todo o bloco D que aparece antes do índio é um nível 4D. Tá? Então, vai formar um par de elétrons, né, nessa região. Né? Então, por que a gente tem essa diferença do alumínio e do índio? Tá? Vai formar um par de elétrons ali do 6, do 6s2, tá? Que não está sendo muito bem blindado pelos orbitais 4d. Tá? Eles ficam mais fortemente ligados, então, por causa do índio, é mais fácil perder um elétron primeiro, transformando em índio mais, depois ele vai perder os outros dois, transformando-se no índio mais 3. Tá? Então, esse efeito do par inerte é essa tendência, tá? De formar íons com 2 unidades de carga menor do que o esperado por um dado grupo. O esperado é que o índio se formasse um índio mais 3, mas ele se forma com um índio mais só. Tá? Ou mais só ou mais 3. Na verdade, as duas possibilidades são válidas. Tá? Mas o fato de existir o índio mais quantidades razoavelmente grandes não quer dizer que é uma coisa diferente com relação ao alumínio, por exemplo. Tá? Isso acontece mais para os elementos mais pesados. Tá? Então, nós não vimos para o alumínio, mas para o índio, a gente está estudando agora, tá? E a gente pode esperar que para o tálio isso deve acontecer também. Então, vamos ver as distribuições eletrônicas deles aqui. O alumínio ele é a mesma coisa que o neônio, tem distribuição eletrônica, tá? Mais um no 3s com um elétron aqui, 2 elétrons aqui, preenchendo 3s, né? Formando 3s2, aí sobra um elétron para o nível P. Tá? Essa é a distribuição que eu escrevi aqui em cima. A mesma do neônio, 2 elétrons no 3s e um elétron a mais no 3p. Já o caso do índio, que está aqui, né? Então é a mesma distribuição até o criptônio, tá? Formando um orbital fechado. E aí, então, o 5s2, tá? Que é um elétron aqui no 5s, um elétron aqui mais um elétron aqui no 5s também, 5s1, 5s2, e o próximo é o 5p1. Só que aqui está comido, né? Tirando todo o meio aqui dos metais de transição, tem esse orbital aqui na história, o 4d10, tá? Tem 10 elétrons nesse orbital 4d. Acontece que os orbitais 4d, tá? Os orbitais d, eles têm aqueles formatos mais complicados, né? Dependendo dos ângulos, e eventualmente, né, a gente tem lobos de um lado, lobos do outro, então vamos imaginar que tem regiões onde a gente tem mais densidade de elétrons e tem regiões onde não. Nessa região onde não tem densidade de elétrons,
Tá? O nível 5s, próximo aqui, ele fica, de certa forma, exposto para o núcleo. Os elétrons desse nível vão ser mais atraídos para o núcleo nessa região do que nas outras regiões. Tá? Ou seja, o nível 4D ele não blinda muito bem. Ele não faz uma blindagem muito efetiva, o que faz com que esses dois elétrons do 5s sejam o par inerte. Tá? Eles estão mais fortemente ligados ao átomo, então, neste caso do índio, é mais fácil perder este elétron aqui primeiro, tomando um índio mais. Né? Enquanto que no alumínio, ele vai perder os três ao mesmo tempo. Tá? Por causa da não resistência do nível D do alumínio. Então, esse 5s2, né, os dois elétrons dali são inertes, tá? Porque o 5s ele é um nível mais profundo devido a essa pouca blindagem do 4. E aí a gente está num ponto, então, que a gente pode estudar aqui as propriedades dos materiais, né, de acordo com a sua posição na tabela periódica, e como nós vimos, ela é construída para satisfazer aí as soluções eletrônicas. Né? Em geral, nós vamos ter os elementos que a gente chama de metais aqui nesse bloco todo no azul. Por isso, o hidrogênio foi destacado aqui, porque ele não é bem de metal. No outro canto aqui, os elementos não metálicos. E uma diagonal aqui, indicada desse jeito, tá? Os elementos semimetálicos. Tem algumas características metálicas, outras características não metálicas. E, conforme cada bloco, né, eles recebem seus nomes, né, como já viu, são alcalinos, alcalinos ferrosos, não metais aqui, né, como um todo. Nessa última coluna, os gases nobres, e nessa penúltima coluna, os chamados halogênios. E aqui, né, então, espremidos nesse pedacinho aqui, os lantanídeos e os actínicos. E essa figura de baixo aqui, ela está resumindo um pouco tudo que a gente viu até agora. Tá? O raio atômico cresce para a esquerda, cresce de cima para baixo. A energia de ionização cresce para a direita e de baixo para cima. A afinidade eletrônica cresce para a direita e de baixo para cima. E as características metálicas estão ao longo dessa diagonal do canto inferior esquerdo até o canto superior direito, não metálicas, e as características metálicas, o inverso, do canto superior direito até o inferior esquerdo. E aí, como nós vimos que, em geral, as propriedades elas aumentam de um lado para o outro pela horizontal, aumentam de um lado para o outro pela vertical, formando tendências diagonais. Se eu traço diagonais agora perpendiculares às outras que foram mostradas antes, nós vamos ter elementos com características muito parecidas. Então, de novo, ele está comendo todos os metais de transição, né? Encostando o berílio no boro. Tá? Fazendo isso, o berílio e o alumínio têm propriedades muito parecidas. O lítio e o magnésio têm propriedades muito parecidas. Então, já no outro bloco lá, o boro e o silício têm propriedades muito parecidas. Carbono, fósforo. Tá? E assim por diante. Então, são diagonais, ó, agora eu estou fazendo o desenho aqui, uma perpendicular, né, do que era aquela outra diagonal do lado anterior. E nós sabemos, né, que cada bloco da tabela está correspondente a um tipo de preenchimento de elétrons, né, da distribuição eletrônica. Os dois primeiros grupos, as duas primeiras colunas aqui na vertical, são preenchimentos dos níveis S, tá? Com exceção do hidrogênio aqui, né, fora, também são S.
Aqui é 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Esses elementos, tá? Como eles têm baixa energia de ionização, eles são muito reativos. Qualquer energiazinha, qualquer aquecimento, descarga elétrica pequena, faz com que o elemento seja ionizado, e isso significa que ele vai reagir. Tá? Ele vai ser atraído por um outro ânion, né? Vai ceder o elétron para ele, então vai reagir quimicamente. Elementos muito reativos e formam óxidos básicos. Os elementos no bloco P estão ali preenchendo as suas camadas do tipo P. A sua tendência é de querer preenchê-las completamente, né? Completar a camada do nível P. Tá? Então, suas tendências é de formar ânions, de receberem mais elétrons para preencher os orbitais que estão disponíveis. Em geral, né, tem propriedades inversas do outro lado, então são não metais. E, eventualmente, um caso ou outro, a gente vai encontrar exceções, tá? Alguns que têm baixa ionização também, e que se comportem como metais e semimetais, tá? Especialmente os de baixo, nessa parte aqui da tabela. No bloco D, nós temos os elementos que estão preenchendo os orbitais do tipo D, tá? Então, no meio do caminho entre o preenchimento do S e do P, e então vão apresentar propriedades misturadas, tá? Propriedades de transição desde um tipo de elemento até um outro tipo de elemento. Por isso, são os metais de transição. Em geral, eles vão formar cátions e tem vários estágios de ionização diferentes. Cada um com seu valor, de acordo com as tabelas que a gente mostrou. E, finalmente, o bloco S também está representando a transição dos elementos que estão preenchendo o S para o P, né? Também estão no meio do caminho ali da transição, só que eles estão muito mais próximos da esquerda do que da direita. Né? Então, esse pedacinho aqui, os primeiros aqui dentro, tá? Eles têm suas características mais relacionadas aos metais do que aos não metais. Eles não deixam de ser transição, tá? Mas eles são muito mais metais do que os outros. E aí, para encerrar, tá, eu queria mostrar essa tabela que sintetiza um pouco das propriedades que a gente encontra nos diferentes materiais, de acordo com sua característica metálica ou não metálica. Então, as propriedades físicas, inicialmente, metais são bons condutores de eletricidade. Eu faço fio de cobre, transmitir corrente elétrica numa barra de ferro, né, fios de platina, de ouro, tá? Qualquer metal. Qualquer metal é um bom condutor de eletricidade. Ao contrário dos não metais, que são pobres condutores de eletricidade. Por exemplo, borracha é isolante. Né? E borracha, basicamente, é feita de carbono. Então, um exemplo, né, de isolante de um elemento que não é metal. E os metais são maleáveis. Eu posso dobrar, né, e torcer, fazer formatos diferentes com os metais. Diferente dos não metais, que a gente não consegue essa maleabilidade. Tentar torcer, eles se quebram, eles esfarelam. Esses metais são dúcteis. Significa que eu posso fazer dutos, posso fazer tubinhos com eles. Também é uma consequência de ser maleável, né? Esses não metais são não dúcteis. Não consigo fazer isso. Os metais apresentam brilho, se polidos, né, limpos, vão ser lustrosos, ao contrário dos não metais, que são não lustrosos. Tipicamente, os metais são na fase sólida. O mercúrio é uma exceção, né, na temperatura ambiente, né, na temperatura normal, o mercúrio é líquido.
Em geral, tipicamente, a maioria dos metais, né, que a gente pensa, eles são uma forma sólida. Os não metais podem ser as três fases, sólido, líquido ou gás. Os metais têm alto ponto de fusão. Tem que aquecer bastante para derreter o metal. Né? Então, o siderúrgico necessário. Né? Então, vendo lá no radiação de corpo negro. Ao contrário dos não metais, que se forem sólidos, né, eles apresentam um ponto de fusão mais baixo. E os metais são bons condutores de calor, ao contrário dos não metais que não conduzem calor muito bem. Propriedades químicas: os metais reagem com ácidos, os não metais não reagem com ácidos. Os metais formam óxidos básicos, que, por sua vez, reagem com ácidos. Os não metais formam óxidos ácidos, que, por sua vez, reagem com bases. Os metais tendem a perder elétrons formando cátions, os não metais tendem a ganhar elétrons formando ânions. E os metais formam aletos iônicos, e os não metais formam aletos covalentes. Tá? Aletos ou halogenetos, que são compostos com os halogênios. Né? Então, pega lá o grupo 17, né, dos halogênios, começa no flúor, né, flúor, cloro, bromo, né, iodo e astato, tá? E eles vão formar moléculas diatômicas, né, moléculas ligadas a esses halogênios, que são os aletos. É daí que vem o nome. No caso dos metais, são ligações iônicas. No caso dos não metais, são ligações covalentes com os aletos. Beleza. Essa parte aqui é isso que eu quero falar. Tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer nesse ponto? Tá bom? Para a solução de alguns exercícios da lista. Vamos ver o exercício 6, tá? Então, os primeiros aqui para sobrar do meu critério. Quantos elétrons desemparelhados são preditos para a configuração do estado fundamental de cada uma dessas seguintes espécies? Então, o que eu vou fazer aqui é... Tá? Primeiro, escrever a configuração eletrônica desses elementos. O chumbo ele é número atômico 82. Então, antes do chumbo, no período anterior, o gás nobre que termina o período anterior é o xenônio. Então, até o xenônio é a mesma configuração eletrônica. Tá? Então, eu vou escrever desse jeito aqui. O que vem depois do xenônio? 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu estou no 6 mesmo, né? Que é o 6S. 6S2, mas aparecem outros níveis de energia que no final eles vão ter energias mais baixas, tá? Então, por isso que eu estou escrevendo antes. 4F14, os lantanídeos aparecendo, né? A descrição dos lantanídeos. E 5D10, 6S2, 6P3. Então, de todos esses que eu pus até aqui, F está completo, B está completo, esse S está completo, o P não está completo. Esse nível P, fazendo as caixinhas, eu vou ter um elétron em cada orbital. Quantos elétrons eu tenho, então, desemparelhados, que foi a pergunta
exercício aqui são 3. Irídio, que tem número atômico 77. E se eu pegar a sequência aqui, também ele começa até o xenônio igual, preenchendo aí todos os orbitais. Daí, 4F com 14 elétrons, 5D com 7 elétrons, 6S com 2 elétrons. Aqui está completo, aqui não está completo. Então, esse D7 aqui, são 5, né? 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 orbitais com elétrons emparelhados, 3 orbitais com elétrons desemparelhados. Então, aqui está a resposta. 3 elétrons para o ítrio, é o Y, né? Tem número atômico 39. Ele é a mesma distribuição até do plutônio. Depois, 4D com 2 elétrons, 5S com 2 elétrons. Daí eu tenho D com 2 elétrons. Um aqui, um aqui. Resposta 2. Finalmente, o cádmio, cujo número atômico é 48, tem a mesma distribuição do que o plutônio. 4D com 10 elétrons, 5S com 2 elétrons. Esse aqui está fechadinho, esse aqui está fechadinho. Quantos elétrons desemparelhados nós temos? Nenhum. 0. Tá? Nesse caso, todos estão emparelhados. Vindo para o 7 eu também não vou fazer, porque ele é só ver os números de prótons, nêutrons aqui, tem grandes coisas. O 8, que é as configurações de estado fundamental do cromo, com Z igual a 24, e do cobre com Z igual a 29, não são as previstas pelo princípio de construção do diagrama de Pauli. Tá? Então, é o que eu estava dizendo para vocês antes. Em alguns casos, não é exatamente a mesma sequência do diagrama de Pauli, tá? Onde alguns níveis eles podem inverter os valores de energia, né, de tal forma que eles vão ser preenchidos numa sequência que não é aquela esperada. Então, eu vou fazer primeiro aqui a expectativa que a gente tem, né, qual seria o esperado para esses dois elementos. Eu vou escrever aqui assim, mesmo, expectativa. Cromo. Vamos dizer, aqui. Letra C. Como o argônio, é o argônio igual, mesma distribuição eletrônica, com 18 primeiros elétrons, tá? E aí, para 24, faltam 6, né? Então, no próximo período, que é o 4S, 2, 6 menos 2, 4. 3D, 4. Essa é a expectativa, tá? Então, tem que seguir as regras, né? Princípio de construção, regra de Hund, e isso é que nós vamos chegar. Só que ele é observado experimentalmente de outra forma. Tá? Se vocês pegarem, por exemplo, distribuições que a gente acha tabelas, né? Tabelas com distribuição eletrônica, isso aqui. Argônio, o
3D, ele acaba invertendo a ordem com o 4s, um elétron do S2 aqui, ó, passa para cá, além dos níveis inverterem as suas energias. Tá? Então, é mais energeticamente favorável aqui para o cromo ter esse elétron emparelhado com um deles aqui no D, do que feito aqui. Tá? Do que emparelhado aqui com que D é 5, né? Então, na verdade, vão estar os 5 desemparelhados. Tá? Todo mundo desemparelhado aqui. Tá? Mas ele aparece mais nessa forma aqui no Matrix. E o cobre também, tá? Então, vou um pouquinho mais rápido aqui. Cobre 29. E é como ordenador. 4s com 1 elétron e 3d com 10 elétrons completos. Tá? E o que acontece? Na verdade, é a inversão dos níveis aqui só. Vou observar desse jeito aqui. 3d 10 e o 4s depois do 3d. Eu vou fazer esse 9 aqui, porque ele também é fácil de a gente perceber quais são as configurações que representam o estado fundamental ou o estado excitado de um átomo em questão. Então, começando com o carbono, né, ele tem um S fechado, 2 elétrons aqui, tá? No próximo período aqui, o 2s também completo, preenchido direitinho. E o que eu teria expectativa mesmo era que eu tivesse um elétron nesse orbital P e um elétron nesse orbital P. Ou seja, né, eu estou forçando esse elétron sair daqui e emparelhar com esse aqui. Estado excitado do carbono. Não é o que a gente esperaria, tá? Então, pela regra de Hund, eu teria que ter um elétron no próximo orbital aqui. O nitrogênio, um S2, 2S2, 2P, mas tem um spin para baixo, ó. E a gente esperaria que está todo mundo emparelhado para cima. Também está em estado excitado o nitrogênio. Berílio, um S2, 2S com 1. E aí esse elétron foi promovido aqui para o nível P. Tá? Ele foi excitado certamente para estar nessa configuração. E o oxigênio é o jeito que a gente fez lá no começo da aula hoje, tá? Tá certinho aqui. 1S2, 2S2, 2P4, os 3 primeiros elétrons desemparelhados primeiro e o quarto emparelhado no primeiro orbital. Neste caso, é um nível fundamental mesmo. O exercício 11 pede para a gente fazer as configurações eletrônicas desses íons. Cálcio mais 2, cobalto mais 3 e enxofre menos 2. Assim. Cálcio tem atômico 20. Eu quero ionizado 2 vezes, mais 2 e 2 mais, né? Não faz isso. Vamos fazer do cálcio, vamos fazer completo, tá? Ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, mas eu perdi 2 elétrons, tá? Para isso transformar em mais 2.
Ou seja, na verdade, eu vou descontar os dois elétrons aqui desse 4s e no final vão ter 0 elétrons aqui no 4s. Esse 4s não vai estar ocupado com nada. E até aqui, eu tenho dito aí antes, né, agora, que é a distribuição eletrônica equivalente a um gás nobre. Então, a mesma coisa que a gente tem para a distribuição do argônio. Tá? 18 elétrons. Cobalto, mais 3. Tem 27. Vai ser, então, o mesmo que o argônio. Já vou aproveitar para escrever aí em cima. Tá? Então, só repetir exatamente isso aqui. Daí, no 3D, ele tem 7 elétrons inicialmente, tá? E no 4s ele tem 2 elétrons, tá? Se eu pegar a solução dos 27 elétrons. Só que ele perdeu 3 elétrons. Então eu vou descontar 2 elétrons daqui do S e 1 aqui do D. Né? Nesse caso aqui vai dar 0. Nesse caso aqui vai dar 6. 3d6. Então, essa é a configuração que nós encontramos para o cobalto mais 3. Enxofre menos 2. Antes do enxofre, o elemento nobre, né, o gás nobre que aparece é o neônio, é igualzinho ao neônio, que vai até aqui, tá? S2, 2S2, 2P6. E continuando. 3S2, 3P4. Nesse caso agora, eu quero 2 elétrons a mais, né, para ser um íon negativo. Eu vou somar 2 elétrons aqui. Vai dar 6. Então, neônio, 3S2, 3P6 para este íon do enxofre. Esse aqui eu vou resolver aqui mesmo. 12. E vai ser a gente dizer quais números quânticos aqui são permitidos, não são permitidos, né? Descobrir quais deles não são permitidos. Então, olha, no item A, começando com n igual a 3, L igual a 3. Não, exatamente não. Aqui o L não pode ser igual a 3. N igual a 3, L pode ser no máximo 2. Tá? Então, eu vou escrever aqui na frente, ó, que o L tem que ser menor que o N. Esse aqui é um primeiro que não pode. No item B, N igual a 4, L igual a 3 pode. E ML igual a 2, tudo bem também, porque vai de menos 3 a 3. E o spin menos meio. Aqui, tudo certo. Item C, N igual a 4, L igual a 1, ok. ML igual a 1, ok. MS igual a mais meio, ok. Também nada de errado aqui com os números quânticos. Item D, N igual a 2, L igual a 1, ML igual a menos 1, pode também, porque vai de menos 1 a 1, mas o MS igual a menos 1 não pode. Tá? Esse valor aqui não corresponde a um valor de spin. Tem que ser mais meio ou menos meio só. Então, até agora, o A e o B. No E, N igual a 5, L igual a menos 4, não pode. L igual ao valor negativo não existe. N igual a 3, L igual a 1, mas o ML em módulo, né, ele é maior do que o L. Tá? Então, lembrando, o ML, neste caso, pode ser... Só pode ser menos 1, 0, mais 1. Tá? Então, ML igual a 2 não pode. F é outra que é não permitida. No G, N igual a 5, L igual a 0. Se o L é 0, o ML não pode ser menos 1. Nesse caso, o ML só pode ser 0. Esse valor aqui está errado. Eu vou para o 17.
Organize os elementos em ordem decrescente de raio atômico: enxofre, cloro e bromo. No 17. Tá, então lembrando os raios atômicos, né? Se eu faço a tabela periódica aqui, eles crescem para cá e para cá, né? Para a esquerda e para baixo. Então, bromo, enxofre e cloro, eles estão aqui, ó. O bromo e o cloro são halogênios e o enxofre está do lado do cloro, tá? Então, o raio do bromo é maior do que o raio do enxofre, e este é maior que o raio do cloro. Vamos mais ou menos assim. Cloro, enxofre, cloro e bromo. XIX aqui, ó, por que os metais do bloco S são mais reativos que os metais do bloco P? Por causa da energia de ionização. A gente já estava vendo, eles têm menor energia de ionização, a menor energia de ionização do bloco S faz com que eles sejam mais reativos. E a razão é essa. O 20. As energias de ionização geralmente crescem da esquerda para a direita na tabela periódica. A energia de ionização do oxigênio, entretanto, é menor que a do nitrogênio e a do flúor. Explique essa anomalia. Lembra que eu estava falando antes, né? Tem alguns casos que ocorrem algumas flutuações para cima e para baixo. E este é um exemplo disso. O 20. Primeiro, deixa eu mostrar cada elemento aqui, como que eles estão preenchendo os seus níveis 2P. Então, primeiro o nitrogênio, o oxigênio, depois o 2P, três orbitais. O nitrogênio é assim, né? Tem 3 elétrons, um em cada orbital, todos desemparelhados, sozinhos. E o oxigênio é isso aqui, e o flúor é isso aqui. Então, bom, professor, o que né, estou vendo um emparelhamento aqui, estou vendo um emparelhamento aqui, mas qual que é a diferença, então, que o hidrogênio ainda, o oxigênio é menor do que os outros dois? É porque este aqui foi o primeiro emparelhamento. Esse primeiro emparelhamento fez com que formasse um estado energeticamente mais favorável para o átomo e aí aumentou a energia de ionização consideravelmente com relação ao outro, que também emparelhou, mas não foi uma diferença tão grande. Tá? 21, coloque cada um dos seguintes conjuntos de elementos na ordem decrescente de energia de ionização, explique a sua escolha. Então, eu vou já começar explicando a escolha e aí eu vou fazer a classificação deles depois. A minha escolha é por causa do seguinte, né? Então, a energia de ionização ela aumenta para cima e ela aumenta para a direita. Tá? Então, a justificativa é essa, tá? É a sequência das energias de ionização do jeito que a gente viu até agora. Então, para o item A, são os elementos que estão nessa coluna aqui. Ó, oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Então, se as energias de ionização aumentam assim,
Aquele que tem o maior é o oxigênio. O maior o selênio, o maior do que o belém. Depois, no item B, pede ali o ouro, tântalo e o ósmio, né? Começando com o tântalo, o tungstênio, como chama esse outro aqui? Rênio. Rênio, ósmio, irídio, a platina e o ouro. Tá? E lembrando, vai aumentar daqui para cá. Então, a energia de ionização do ouro, primeiro, é maior do que a do ósmio e é maior que a do tântalo. No item C, também vamos olhar ao longo de um período, começando com césio, bário, no sexto período, e lá para frente está o chumbo, né? Também tem uma sequência que vai aumentando a energia de ionização. Aqui, energia de ionização, tá? E aqui, e aí eu posso pôr a sequência desse jeito. Chumbo maior do que o bário, maior do que o césio. Vou fazer o 22, eu vou achar um cantinho aqui em cima. Vou fazer o 22 também. 22 pede para a gente colocar os seguintes íons na ordem crescente de raio iônico: cálcio mais 2, flúor menos e o fósforo 3. Tá? Então, cálcio 2 mais. Deixa eu comparar o cálcio com o flúor primeiro. Tá? É porque eles estão em um é do grupo 2, é do período 2, e o outro é do período 4. Tá? Então, aqui, em períodos diferentes. E a solução eletrônica é de tal forma que esse é maior do que esse. Tá? Agora sim, tá certo. E aí, se eu comparo dois ânions, né? O flúor com o fósforo, o fósforo ele é menos 3, né? Onde eu tenho 3 elétrons aqui, né? E eu tenho um elétron aqui. Também estão em períodos diferentes, né? E a razão aqui, então, é a mesma razão aqui. Então, essa é a sequência aqui para esse exercício. Vamos ordenar os íons aqui por raio. Magnésio, alumínio, enxofre, cloro, no exercício 28, né? Potássio, cálcio e gálio. Primeiro, deixa eu comparar aqui o alumínio com o magnésio. Vamos escrever 28. O raio do alumínio mais 3 e o raio do magnésio mais 2. Bom, os dois, se o alumínio perde 3 elétrons, ele vai ter a distribuição eletrônica do neônio. Se o magnésio perde 2 elétrons, ele vai ter a distribuição eletrônica do neônio. Então, nos dois casos, eles têm a mesma distribuição eletrônica. Se eles têm a mesma distribuição eletrônica, o que vai diferenciar os raios iônicos são as cargas efetivas do núcleo. Né? A carga efetiva descontando a carga do núcleo menos a carga blindada. Tá? O resultado da blindagem ali. Então, como o Z do alumínio efetivo vai ser maior do que o Z do magnésio, o raio está na sequência invertida aqui. Tá? Isso eu vou justificar porque o Z
efetivo do magnésio, efetivo, né? Maior, né? Efetivo do elemento. Depois, pegando mais um elemento aqui, o próximo na sequência é o que está do lado do magnésio, do lado não, embaixo do magnésio, tá? Então, logo abaixo do magnésio, que é o cálcio. Então, o raio do cálcio e é mais 2 também, né? Como nós estamos mudando de período, tá? Esse aqui ele tem mais níveis, né, preenchidos. A sequência aqui, esse é o próximo, né, que tem um período a mais, tá? Então vamos colocar mais um período na solução eletrônica. Depois do cálcio, aí sim, do lado dele tem o potássio, tá? Que está na lista aqui também. E aí o raio do potássio maior. Potássio mais um. Na sequência dos raios iônicos aqui. Depois do potássio, o cloro também está na nossa lista, né? E tem uma solução parecida com a do potássio, mas ele é um íon, então o seu raio é muito maior. Cloro, né? Cloro, inversão cloro menos 1. Então, nessa comparação aqui, eu estou vendo quem é cátion versus quem é ânion. Ok? Do lado do cloro, nós temos enxofre. E aí está na sequência dos raios iônicos. Esse aqui é menor do que esse. E, finalmente, agora saindo desse período e passando para o período de baixo, vai ser menor. O raio do galho, os 3. Depois temos mais um período aqui também. Vamos escrever desse jeito. O 29 aqui é rapidinho também. Considerando o mesmo elemento químico, explique por que o raio covalente é sempre menor do que o raio de Van der Waals. Isso é por causa da ligação química, né? Então, como eu estava dizendo, né, na parte teórica, vamos supor que eu tenha, a gente vai fazer logo aí, né, um elemento químico que tem seus elétrons, um outro elemento químico que tem seus elétrons, e eles estão compartilhando os elétrons aqui, tá? Então, essa é a situação que a gente vai ter no raio covalente. Uma ligação covalente, um compartilhamento de elétrons, né? De certa forma, aqui uma nuvem eletrônica entra dentro da outra, um átomo entra dentro do outro, e é diferente da gente pôr gases nobres no estado sólido, né? Não estaria nem em contato um átomo com o outro. Tá? Isso aqui seria, então, um gás nobre solidificado. Então, a razão é essa, tá? Pela própria física das duas situações. O raio covalente tem que ser menor mesmo que o raio de Van der Waals. Certo, gente? Então é isso aí que eu tinha para hoje. Dúvidas? Isso aqui, se não temos dúvidas, vamos por aqui então.